Por que você não deve ter medo de fracassar? É o próximo tópico, creio eu, né? Não sei. Por que você não pode ter medo de fracassar? Porque é o seguinte, quando você faz uma análise na história de várias pessoas, deixa eu pisar aqui na marcazinha, que senão a produção fala, ó, tá fora. Então assim, ó, quando você faz uma análise da história de várias pessoas, das bem-sucedidas mesmo, você vê que a maioria, não é uma ou outra, a maioria tiveram fracassos. Gente, olha, tem um livro que é o Napoleão Hill, que pensa e enriquece. Nesse livro, Napoleão Hill, ele traz a história de vários empreendedores da época. André Carnegie, do Rockefeller, ele traz Thomas Edison, ele traz um monte de gente dentro desse livro que foram pessoas que fracassaram para arrebentar. Henry Ford, ele fala de vários e mostra o quanto essas pessoas fizeram a diferença. Então não tem como você falar assim de vitória sem fracasso. Por isso que você não tem que ter medo de fracassar, porque se você está fracassando é sinal que você está fazendo algo diferente. E um exemplo que eu acho muito louco, e eu não lembro o livro que eu vi isso aí, mas é um livro que fala sobre o Arnold Davis Sanders, que ele foi mais conhecido como o Coronel Sanders, que é o fundador do Kentucky Fried Chicken, o famoso KFC. A história dele é muito louca. É um cara que foi advogado, teve família. E o que aconteceu com ele? Cara, ele se ferrou a vida inteira. Aí ele quebrou nos negócios, como advogado, o mercado destruiu a família. Ele já estava com mais de 65 anos. Quando, ele era um cara que era bom na cozinha, ele foi lá e fritou o franguinho do jeito dele lá e falou, isso aqui é bom. Com 65 anos. E ele saiu de porta em porta batendo para ver se alguém tinha interesse. Ele trouxe as portas fechadas na cara. Como é o normal. Por isso que você não pode ter medo do não. Você tem que ter medo do sim. E aí o que ele fez? Ele se enganjou dentro de uma situação pela qual a sua ideia, ela era empreendedora, no frango frito rápido, mas ele não achava investidores. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque a coisa era muito boa. Então assim, aprenda algo. Hoje você conhece o KFC. Se você não conhece, tem vários shoppings de São Paulo. Olha que louco, com 65 anos. Então, o que você tem que tirar dessa história? Que cada fracasso te presenteia com uma nova oportunidade. Pode quebrar como advogado, pode quebrar como empreendedor, pode quebrar com um monte de outras coisas, mas você continua, não para. O fracasso tira a pessoa da zona de conforto. E aí você parte para o enfrentamento. Então, o que eu sempre digo? Que fracassar é o melhor benefício da humanidade. Pena que ela tem medo do fracasso. Porque não adianta, Napoleão Hill tem uma frase muito legal, que ele fala o seguinte, que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Ou seja, é de um fracasso que quando eu estouro no sucesso é para arrebentar. Então pode ser que um fracasso ele não gere nada no momento, mas ele já gera uma experiência. Automaticamente eu vou para um próximo momento e vai chegar uma hora que não tem como você escapar disso. Porque é assim que é a história de muitas pessoas. Então assim, não tenha medo de sair dessa zona que você vive de conforto, porque ele que te ferra. O fracasso ele quebra padrão e faz você recomeçar a todo momento. Então o fracasso é o quê? É um estado de espírito, pelo qual você pode controlar. O que você pode controlar? Os momentos que nasce o medo. Porque é aí que você tem que ser disruptivo, falar, não quero saber, eu vou continuar. Não pode ter medo. Porque quando a gente achamos que não estamos preparados, aí você não consegue ir em frente. Porque você fala, já errei aqui e não vou continuar. Então assim, o fracasso é um ponto final do hábito, que faz você seguir o quê? Outros caminhos. Entendeu? Não. Ele traz o quê? Ele traz uma força, uma vontade, de você querer ir à frente. E não é por orgulho, é porque você sabe que você pode. Então assim, uma coisa que é muito importante, não projete um futuro lá na frente para aqui e agora. Porque é isso que vai te bloquear você de prosperar dentro de coisas que você poderia estar fazendo. Então, o fracasso te faz entender que você tem que ter uma força de autodisciplina. Eu tenho que ser disciplinado.
E o fracasso surge para quebrar o ritmo do pensamento, que é a massa, né? Essa massa pensa assim, que é o descontentamento. Porque você é descontente, mas continua fazendo as mesmas coisas, aí você fica culpando situações. E eu já falei, ó, a pandemia é só uma desculpa. Porque você teve a crise de 1929, você teve guerras, aí o Covid é só uma desculpa. Então, preste atenção nisso. Guarde isso dentro da sua mente. Ó. A adversidade força o indivíduo a testar sua força mental, física e espiritual. Entendeu? Então, quando você cair, levante e continua. Caiu, levante e continua. Por quê? Porque o fracasso só nascerá quando você desistir de continuar.